10 dias de oração 2024. Quarto dia. Vencendo no sofrimento. 1 Pedro 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Ao nos sentirmos nervosos ou preocupados com diversas questões que vivemos cotidianamente, estamos de uma forma ou de outra expressando algum grau de ansiedade em nossas vidas. Esse tipo de sensação faz parte da experiência humana, que nos lembra que estamos vivos. Por outro lado, existem também os chamados transtornos de ansiedade. Essa ansiedade patológica, diferente da primeira, é constante, extensa e exagerada, e precisa de ajuda médica. Nosso estudo de hoje não se concentrará na ansiedade patológica, que requer a opinião de um especialista, mas naquela que os seres humanos experimentam em determinados momentos de estresse e que é desencadeada ocasionalmente. Sem dúvida, essa é uma forma de sofrimento e, como crentes, não estamos isentos de seus ataques. No estudo de hoje, examinaremos o que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, nos ensina sobre o que podemos fazer com esse tipo de ansiedade. 1 Pedro 5, versículo do 1 ao 11. Deus resiste aos soberbos. 1 Pedro 5, versículo do 1 ao 5. Não podemos negar que o cristão sofre. Nenhuma parte da Bíblia diz o contrário. Salmo 34, versículo 19, 2 Timóteo 3, versículo 12, Tiago 1, versículos 2 a 4. É importante levar em consideração que, a partir da perspectiva bíblica, o que está aflito não necessariamente está assim porque pecou. Os profetas e poetas do Antigo Testamento nos lembram que os maus às vezes prosperam, enquanto os justos padecem em aflição. Salmo 73, versículo 3, Eclesiastes 7, versículo 15, Jó 21, versículo 7 e 17, Jeremias 5, 28 e 12, versículo 1. O livro de Jó ilustra perfeitamente isso, uma história que nos ensina uma verdade fundamental. Os justos também sofrem. Jó 1, versículo 1 a 2, versículo 13. Pedro diz que não podemos nos surpreender com o fogo que surge, como se isso fosse algo estranho. 1 Pedro 4, versículo 12. Pelo contrário, devemos nos alegrar, pois estamos sendo coparticipantes dos sofrimentos de Jesus. 1 Pedro 4, versículo 13. É um privilégio, Pedro disse, sofrer por Cristo. Ao mesmo tempo, é uma vergonha e uma blasfêmia sofrer perseguição por ser homicida e ladrão. 1 Pedro 4, versículos 14 a 15. Por essa razão, se vamos padecer, devemos fazê-lo porque somos cristãos, aceitando a vontade de Deus. 1 Pedro 4, versículos 16 e 19. Depois de dizer isso, Pedro se dirigiu aos anciãos da igreja. 1 Pedro 5, versículo do 1 ao 4, que eram os líderes que cuidavam pastoralmente das regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro 1, versículo 1. A ordem que Pedro lhes deu, que era para eles apacentarem o rebanho que Deus havia deixado sob sua responsabilidade, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. 1 Pedro 5, versículo 2. Eles não eram os donos, nem os senhores dos membros da igreja que ministravam. Portanto, a liderança que deveriam exercer era a do exemplo. 1 Pedro 5, versículo 3, mostrando entusiasmo na hora de servir o rebanho. 1 Pedro 5, versículo 2. Por causa disso, Pedro os animou a trabalhar, não por uma ganância desonesta. 1 Pedro 5, versículo 2, mas porque um dia eles receberiam a imperecível coroa da glória das mãos do Supremo Pastor. 1 Pedro 5, versículo 4. Em seguida, Pedro se dirigiu aos jovens, admoestando-os a se submeterem aos anciãos que os estavam liderando. Essa ordem repousa no mesmo princípio que Pedro empregou anteriormente, pois assim como os líderes da igreja devem se submeter à liderança de Pedro, os jovens devem se submeter aos anciãos. 1 Pedro 5, versículo 5. O ato de se submeter ao outro não é uma tarefa simples. É por isso que Pedro os aconselha a se revestirem de humildade. 1 Pedro 5, versículo 5. E essa admoestação não se dirige apenas aos jovens, mas também aos anciãos. Por isso ninguém está isento. A palavra humildade
tal como é usada aqui nesta passagem, expressa uma atitude de serviço amoroso, Atos 20, versículo 19, que molda nossa forma de tratar o próximo, Efésios 4, versículo 2. Em essência, o termo descreve uma pessoa que coloca as necessidades e desejos dos outros em primeiro lugar. Um autor que ilustra isso claramente é Paulo, que ordena: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2, versículo 3, Nova Versão Internacional. Foi isso que o próprio Jesus fez, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Em outras palavras, o ato de humilhação que Pedro exige tem como modelo Jesus, que se humilhou tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Pedro ressalta que uma disposição diferente, que se concentra em si mesmo e se esquece do próximo, não é o caminho que o crente deve seguir. 1 Pedro 5, versículo 5. Isso porque Deus resiste aos soberbos. 1 Pedro 5, versículo 5 e Provérbios 3, versículo 34. Uma pessoa soberba é aquela que age de maneira egoísta e vã, independentemente das consequências que tal comportamento acarrete. Em outras palavras, um soberbo quer ter o controle de sua vida, sem sequer respeitar a vontade divina. Como então alguém que age soberbamente poderia sofrer em nome de Cristo? Isso gera um problema, porque aqueles que padecem fazem isso de acordo com a vontade de Deus. 1 Pedro 4, versículo 19. Isso explica por que Deus dá graça aos humildes, que se submeteram à vontade divina a ponto de arriscar suas vidas por Cristo. 1 Pedro 4, versículos 12 e 13. É importante destacar que nossa tendência como seres humanos é assumir o comando de nossas vidas e nos tornar independentes de Deus. A sociedade ocidental na qual vivemos nos ensina e nos motiva a agir dessa maneira. Por outro lado, Pedro nos convida a transitar o caminho contrário, isto é, a ser submissos uns aos outros, para que dessa forma aprendamos, acima de tudo, a ser obedientes a Deus. A soberba e a ansiedade. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Tendo em mente tudo o que foi dito anteriormente, Pedro nos convida a nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. 1 Pedro 5, versículo 6. Isso significa reconhecer nossa insuficiência e limitações humanas. Não sabemos a razão nem por que sofremos, muito menos sabemos o que acontecerá com nossa vida terrena no futuro. Pensando assim, o ato de se humilhar compreende permitir que Deus dirija a nossa vida e aceitar que o sofrimento que vivemos opere de acordo com sua vontade. Por isso, é essencial destacar que essa disposição submissa que Pedro nos admoesta a seguir não acontece em um vazio existencial, nem se realiza em um contexto sem rumo. A submissão ocorre quando colocamos nossas vidas debaixo da poderosa mão de Deus. 1 Pedro 5, versículo 6. Isso implica crer que a mão daquele que nos criou também tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, versículo 7. Por ocasião do Sermão da Montanha, Jesus instruiu sobre o cuidado de que Deus tem com aqueles que o amam. Jesus diz que nós somos mais valiosos que as aves do céu e que os lírios do campo, e ainda assim, Deus os alimenta e os veste. Mateus 6, versículos 25 a 30. Portanto, não fiquemos ansiosos com o que ainda não está acontecendo ou com o alimento que estaria faltando hoje em nossa mesa. Mateus 6, versículo 31 a 34. Jesus diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33, adaptado. É nesse contexto que Pedro nos convida a jogar toda a nossa ansiedade na mão poderosa de Deus. 1 Pedro 5, versículo 7. O adjetivo toda ressalta que a ansiedade que cada um experimenta pode ser distinta para cada indivíduo, ou seja, pode assumir diferentes formas. Para alguns, pode ser o trabalho e para outros, os filhos. Tanto faz.
pois não importa o que nos aflija, o Senhor está pronto para ouvir, pois Ele se preocupa com o que acontece conosco. 1 Pedro 5, versículo 7. Por essa razão, vale a pena notar que o ato de lançar nossas ansiedades sobre Ele salienta a importância que a oração tem para o crente. O apóstolo Paulo resume perfeitamente isso ao dizer: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, versículo 6. Portanto, oremos e falemos a Deus sobre a ansiedade que nos mantém acordados, e em seguida fechemos os olhos, acreditando e confiando no poder de sua mão poderosa. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. O diabo também está ansioso. 1 Pedro 5, versículo 8 a 11. Pedro nos admoesta a praticar o domínio próprio e a vigiar. 1 Pedro 5, versículo 8. Em ambos os casos, o que é necessário é tomar decisões e trabalhar em nossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Dessa forma, o crente é chamado a crescer espiritualmente e reconhecer que fazemos parte de um grande conflito cósmico, para o qual é nosso dever estar atentos às ciladas do inimigo. 1 Pedro 5, versículo 9. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. É provável que Pedro tenha em mente as ciladas do diabo como a causa da ansiedade que seus ouvintes estavam experimentando. Como notamos anteriormente, Pedro instruiu os membros da igreja a padecer em nome de Cristo, aceitando o sofrimento como parte da vontade de Deus. 1 Pedro 4, versículo 12 a 19. Essa associação entre Satanás e a perseguição compreende entender que às vezes Deus permite que o diabo atue em momentos específicos de nossas vidas. Jó 1, versículo 1 a 2, versículo 13 e Apocalipse 2, 10. Entretanto, Deus não permite o sofrimento de seus filhos porque tem prazer nisso. Deus nem mesmo tem prazer na morte de um pecador, esperando, em vez disso, que o pecador se converta e viva. Ezequiel 18, versículo 31. Isso quer dizer que Deus não é um masoquista que sente prazer ao ver uma pessoa sofrendo. O causador do sofrimento e do mal que vivemos não é Deus. Tiago 1, versículo 3 a 15. Mas o diabo, a serpente do Éden. Gênesis 3, versículo do 1 ao 7 e 4, do 1 ao 8. E é o inimigo, não Deus, que anda como um leão rugindo em busca de presas, com o propósito de destruí-las. 1 Pedro 5, versículo 8. Ao contrário do diabo, Deus nos ama a ponto de enviar seu Filho unigênito ao mundo, como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, versículo 10. Jamais nos esqueçamos disso. O propósito do sofrimento, quando o entendemos sob a perspectiva bíblica, consiste em reconhecer que Deus nos permite experimentá-lo, porque Ele deseja nos ensinar alguma coisa. Tiago 1, versículos 2 a 4. Pedro diz que nossa fé é semelhante ao ouro. 1 Pedro 1, versículo 7. E assim como o ouro deve passar pelo fogo para saber se é autêntico ou não, a fé, depois de passar pela prova da aflição, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Portanto, evitemos cair na armadilha de pensar que, só porque somos filhos e filhas de Deus, estamos protegidos contra qualquer tipo de sofrimento. Infelizmente, e a partir de nossa experiência cristã, sabemos que o resultado é totalmente oposto ao que muitas vezes é pregado, pois, como afirma Paulo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, versículo 12. No entanto, o sofrimento não durará eternamente, porque, nas palavras de Pedro, Deus nos exaltará quando for o momento. 1 Pedro 5, versículo 6. Esse momento pode ser agora, ou talvez na segunda vinda de Jesus. Independentemente de qual seja o caso, Jesus em algum momento fará justiça e nos restaurará. O importante para Pedro, no entanto, é o efeito discipulador que o sofrimento tem.
E isso nos leva a reconhecer que o grande mestre espera que seus filhos e filhas depositem nele toda a sua ansiedade. 1 Pedro 5, versículo 7. É verdade que a experiência da ansiedade não é agradável, e o conflito que vivemos às vezes nos deixa exaustos. No entanto, é transcendental nesse contexto reconhecer a visão compreensiva que a Escritura tem a esse respeito. Isso significa ter em mente que, embora nenhuma disciplina pareça ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, uma vez passada, essa experiência produzirá fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Hebreus 12, versículo 11. Os frutos prometidos implicam crescer em graça e caráter. Em graça, porque teremos suportado a provação unicamente protegidos sob suas asas. Em caráter, porque ao sairmos do sofrimento que ele nos permitiu experimentar, nossa leitura do mundo e do nosso relacionamento com Deus será diferente. Pois, como diz Tiago em sua epístola, a fé que é provada produz paciência. Tiago 1, versículo 2. Dessa maneira, depois que a aflição passar e aprendermos a depender de Deus, poderemos descansar nessa promessa. E não somente isso, pois também teremos a capacidade espiritual de ver como o Senhor constantemente nos encoraja. Sabemos que no momento de ansiedade que podemos estar vivendo, podemos confiar que, ao lançar todas as nossas inquietudes sobre Ele, estamos sob o cuidado de Sua poderosa mão. Conclusão: o conselho de Pedro contra a ansiedade humana consiste em lançar nossas cargas e nossos problemas sobre Deus. Isso significa que devemos orar e acreditar que o Senhor está preocupado e cuida de nós. O diabo é sem dúvida uma fonte de ansiedade que procura nos destruir. Por isso, devemos resistir às suas artimanhas. E, para que isso aconteça, temos que estar conscientes de seus ataques e reconhecer, em humildade, que nossa única esperança está no Senhor. Bem, não nos esqueçamos, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5, versículo 5. Convite: oremos para reconhecer que, sem o Senhor, nada somos. Em um ato de humildade e deixando de lado o orgulho, oremos para abandonar nossas tendências de superioridade e independência. Ao lançar nossa ansiedade sobre Deus, estamos nos submetendo à sua vontade, proclamando publicamente que Ele é nosso Deus e que confiamos apenas nele. Por isso, creiamos e acreditemos que o propósito de nosso sofrimento tem o objetivo de transformar nosso caráter. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.